Fala, nação! Nesse vídeo vamos falar sobre o jogo e a entrevista de Marcos Braz, Paulo Souza e Bruno Spindel. Bora lá! Vamos começar a falar sobre a entrevista. Muito se esperou dessa entrevista para poder saber qual era o real posicionamento do treinador e dos dirigentes, principalmente em relação ao acontecimento do Paulo Souza com o Diego Alves. E aí o Paulo Souza simplesmente veio a público, veio na entrevista falar que simplesmente foi um mal entendido do seu preparador físico com não sei quem e a falta de comunicação interna entre o Bruno Spindel e ele. Então, assim, numa hierarquia, numa empresa, num local, se não existe comunicação interna, nada funciona. Então, ao meu ver, o Flamengo virou uma bagunça. Porque se não tem comunicação, o treinador chega e vem falar sobre uma situação que ele imaginou e que ele supôs, porque não teve uma comunicação, fica muito complicado levar a sério esse tipo de situação. Então, assim, mais do que nunca está mostrando que ele não tem preparação nenhuma para comandar um time do tamanho da grandeza do Flamengo. Mostra que ele está mais perdido do que cego em tiroteio. Então, assim, a entrevista, de uma certa maneira, a meu ver, me decepcionou muito, porque se esperava mais. Só falar disso e aí falar sobre o que se espera daqui para frente é muito vago, mas muito vago. Então, assim, entende-se mais do que nunca que ele não tem preparo nenhum para poder estar no comando do time do Flamengo. Então, assim, mais do que nunca, já deu, não tem como mais esperar nada. A gente vai ver aí, esperar dele, a gente vai ver jogos sofríveis do nosso time. Então, eu infelizmente esperava mais dessa entrevista e tudo mais. Mas vai fazer o quê, né? Enquanto a diretoria omissa, covarde, não toma uma posição clara, não vê o que está acontecendo mesmo, a gente vai ter que sofrer jogos atrás de jogos com esse time mal preparado enquanto esse treinador estiver no comando. Então, assim, infelizmente, não tem nem como falar, porque amanhã vai demitir ele, vai chamar o treinador X, amanhã vai demitir ele, vai trazer o treinador Y. Não, isso aí já não tem nem mais o que dizer, não tem nem mais o que falar. Isso aí, infelizmente, é complicado. Bom, mas vamos falar então agora sobre o jogo. A escalação do Paulo Souza, a meu ver, ela surpreendeu. Se bobear, surpreendeu foi todo mundo. Ninguém esperava o time com Pedro, Gabigol e Bruno Henrique lá na frente. Ninguém esperava isso. Até o mais otimista flamenguista esperava aquela situação. Então, assim, foi um ponto positivo para ele. E o time jogou bem. O primeiro tempo jogou bem. Não criou tantas oportunidades propriamente dito, mas jogou bem. Achou o gol numa jogada bem tramada do Gabigol com o Mateuzinho. E o Mateuzinho dando a bola açucarada para o Pedro. Fez o gol 1-0 para a gente. Chutamos 7 vezes ao gol. Mas só essa realmente podemos dizer que foi um perigo. E a outra, o chute do Bruno Henrique, que o Gabigol cruzou para ele poder chutar daquele jeito. Então, assim, foram as únicas jogadas. No segundo tempo, o time já é o que a gente sabe. Passou dos 20 minutos do segundo tempo, o time morre fisicamente. E aí começa o show de horrores do treinador. Ele não consegue mexer certo no time. Ele não consegue fazer o time mudar o seu espírito
quando ele cai de rendimento. O que ele fez de primoroso e de surpreendente no primeiro tempo, no segundo tempo, chamou a equipe fortíssima do Goiás, né? Sendo irônico. Então, assim, me tira o Everton Ribeiro, me põe o Andrés. Mais uma vez eu venho e pergunto, o que o Andrés Pereira fez para acrescentar ao jogo do Flamengo? O que ele fez para acrescentar? Que lance que ele fez? Aí, beleza. Tira o Gabigol, me põe o João Gomes. O Gabigol sendo, ao meu ver, o melhor jogador do Flamengo em campo. Qual a necessidade? Aí já tinha, nesse momento, estávamos com 3 cabeças de área, 3 volantes, para jogar contra um fortíssimo Goiás, que até então não tinha levado perigo em momento algum o Flamengo. É muito complicado, gente. Tá muito difícil entender o treinador. E aí, sim, no final, o Arrascaeta já estava cansado, ele vai lá, me tira o Arrascaeta e me põe o Thiago Maia. E aí a alteração que ele fez, que normalmente ele sempre faz, claro, foi tirar o Bruno Henrique, que cansou, para colocar o Lázaro. Então, assim, é difícil demais. Para vocês poderem entender, ver o paralelo de como foi, no primeiro tempo o Flamengo começou com Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas. O Ilharão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. O Flamengo terminou o jogo com Mateuzinho, Rodrigo Caio, Hugo, Pablo e Ayrton Lucas. William Arão, Andrés Pereira, Thiago Maia e João Gomes. Lázaro e Pedro. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não dá para defender o treinador. Não dá. Isso aí é difícil demais. Conseguir entender esse treinador. O que ele quer fazer. Não dá. Não dá para entender mesmo. Primeiro tempo, o Flamengo só não foi perfeito porque não criou muitas oportunidades claras de gol. Aqui praticamente fez. Mas assim, dominou o jogo. Não teve um sufoco do Goiás. A não ser no finalzinho do primeiro tempo, o chute lá do Pedro Raul, se eu não me engano. E mesmo assim, nem no gol foi para fora. Não dá. Não dá para entender mesmo. É difícil demais. Aí no segundo tempo, com as alterações que ele fez, ele joga o Flamengo todo para trás. E aí o fortíssimo Goiás vem amassando o Flamengo. E se não fosse o lance do Apodi perdendo aquele gol, o Flamengo empataria o jogo no Maracanã. Para um time que tem o plantel que tem, a estrutura que tem, ganhar de 1-0 e tomar sufoco tá ficando complicado. E só essa diretoria que não enxerga isso, que o time não anda, que o time não produz, que o time não cria com esse treinador. Já é claro que os próprios jogadores não estão satisfeitos com o trabalho dele. Já é claro, é só a diretoria. Eu não estou aqui para pedir Jorge Jesus. Não, eu só quero um treinador que faça o Flamengo jogar. É só isso. Eu acho que não é pedir muito, né? Por isso, mais uma vez, tem que aplaudir essa torcida de pé. Porque a torcida do Flamengo ela é de outro mundo. Ela não tem igual. Apoiou o tempo inteiro.
Aí no final do jogo, vaiou quem tinha que vaiar. Xingou o Marcos Braz, xingou o Landim e tudo mais. Então assim, tá na hora, não é possível continuar. Final de semana que vem, temos um Fla-Flu. O Flamengo precisa de ganhar para poder deslanchar de vez no campeonato. E parece que ganhar de 0-0, do jeito que tá, se der 3 pontos pra gente na tabela, é o que é válido. Porque tá ficando complicado demais assistir. Esse time do jeito que tá. Dá dó de ver os jogadores. O Flamengo só tá ganhando pela individualidade dos jogadores. Porque pelo treinador, ele tá mais perdido do que cego em tiroteio. A entrevista dele deixou isso mais claro do que nunca. Só um cego que não enxerga. Mas o cego ele pode não enxergar, mas ele tem outras habilidades que faz dele pessoas geniais. Então assim, tá na hora do Flamengo acordar, essa diretoria começar a olhar para o time mesmo e começar a escutar a voz que está vindo da arquibancada. Se não quer contratar o Jorge Jesus por causa de birra, da maneira que ele saiu do Flamengo em 2020, tudo bem, que não contrate. Mas que contrate um treinador que venha, chegue e coloque esse time para jogar. Porque os próprios jogadores pedem isso. Os jogadores querem jogar. Mas da maneira com esse treinador aí, não tem jeito. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, a zaga Pablo e Rodrigo Caio, eles não podem mais sair. Os dois estão jogando muito, mas muito, muito mesmo. Rodrigo Caio tranquilo, faz o simples, não é de inventar. Pablo a mesma coisa. O Mateuzinho já se firmou mesmo de vez como o dono da lateral direita. E o Ayrton Lucas consegue suprir a falta do Felipe Luiz. Os 4 jogadores da frente, a gente nem precisa dizer. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E aí a dúvida maior mesmo é ali no miolo. Que é ou o Ilharão, que jogou bem hoje, não comprometeu, pelo contrário, deu muita segurança, principalmente no primeiro tempo, que ele foi sozinho, o caçador ali, teve a ajuda dos outros jogadores, mas ele foi o caçador, desarmou bem, conseguiu chegar e tudo mais. Então, assim, se quer jogar, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, foi ótimo. Que entre então com esse time, do jeito que foi. E dá sequência, Não, mas aí terça-feira que vem, já vem uma outra escalação. E aí no jogo do final de semana contra o Fluminense, já é outra escalação. Então, tá difícil. Para finalizar esse vídeo, peço encarecidamente, com muita humildade, que vocês se inscrevam no canal, que acionem os sininhos das notificações, que comentem aí nos comentários, que deixem um like de vocês e compartilhem nas suas redes sociais e nos seus grupos de conversa, que vai fortalecer muito o nosso trabalho. No mais, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fui!